parte dos propósitos eternos de Deus. Então nós subimos o alto daquela montanha e de repente, no capítulo 4, Paulo nos pega pelas mãos e nos leva lá para baixo. Agora, com base em todo esse conhecimento, com base no que vocês aprenderam, agora vocês precisam viver de maneira digna da vocação de vocês. Vocês precisam colocar em prática. E a partir do capítulo 4, então, Paulo começa a falar acerca de coisas que nós devemos fazer. Nós percebemos que esse trecho do capítulo 4 até o fim do capítulo 6, ele será marcado por inúmeros imperativos, inúmeras ordens que Paulo dará à igreja ainda. E todos esses imperativos estão fundamentados no glorioso Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se não for o glorioso Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, todas essas ordens são meros moralismos, não passam de legalismo barato e devem ser rejeitados por nós. Então Paulo, ele começa agora, depois de tratar da unidade da igreja, de tratar da vida em comunidade, agora Paulo passa a tratar da vida no lar. Só que antes de falar da vida do lar, Paulo já deixou muito claro para todos nós que para que o seu lar seja um lar que glorifica a Deus, é preciso que você seja cheio do Espírito Santo. Não se embriaguem com vinho, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. E nós já aprendemos que se encher do Espírito Santo, ou deixar-se encher pelo Espírito Santo, significa ser cheio da palavra. Quando nós comparamos o texto de Efésios com o texto de Colossenses, nós descobrimos que ser cheio do Espírito Santo é sinônimo de ser cheio da palavra, de ser ricamente habitado pela palavra. Então, para que o seu lar seja um lar que glorifique o nosso Deus, é preciso que você se debruce sobre a palavra de Deus. Nós estamos tratando acerca do papel da mulher no lar. Na semana passada nós vimos que esse assunto é um assunto um tanto quanto espinhoso nos dias de hoje. Isso se dá por conta de certos movimentos, como por exemplo feministas, que distorcem o papel da mulher dentro do lar e até mesmo dentro da sociedade. E infelizmente esse tipo de visão, uma visão distorcida do papel da mulher, tem adentrado para dentro das igrejas. Não à toa, muitas irmãs são feministas, agem como feministas. Isso por conta dessa imersão cultural na qual nós estamos inseridos. É na televisão, é nas redes sociais, em todos os lugares estamos sendo bombardeados por essas ideologias nefastas. E quando nós chegamos diante de um texto como esse, que acabei de ler, algumas mulheres sentem arrepios, ojeriza, ficam com medo, porque na cabeça delas o Paulo está sendo machista. Na cabeça dessas pessoas, esse texto é um texto que não se adequa mais à nossa cultura, ao nosso tempo. É da época de Paulo, as mulheres eram assim maltratadas. Mas nada disso é verdade. Isso nós vimos na semana passada. Muitas mulheres, então, pensam que estar submissa aos seus maridos significa ser arrastada pelos cabelos para o seu marido. Eu quero que você preste bastante atenção no texto que está diante de nós, para que você fixe na sua mente, e você fique bem atenta, prestando bastante atenção em qual é o assunto principal de Paulo nesse trecho. Preste atenção nas palavras que estão em cores diferentes. Paulo diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Preste atenção na palavra sujeitem-se. Logo a seguir, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido. Lá no fim, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seu marido. Está claro para nós que a ênfase do apóstolo Paulo nesse trecho é tratar da submissão feminina. Doa quem doer. Já que o assunto principal é a submissão, na semana passada nós começamos a tratar acerca do que não é submissão. Hoje eu quero terminar, sobrou apenas um slide na semana passada, eu quero terminar e entrar em outro assunto. Quero expor para vocês o que é submissão. Vamos apenas passar de forma rápida, só para contextualizar os irmãos, para que vocês não percam o fio da meada. Na semana passada nós vimos que submissão não é uma responsabilidade exclusiva da mulher.
Por exemplo, nós vimos que o marido se submete à esposa quando ele a ama como Cristo amou a igreja. Os filhos se submetem aos pais quando obedecem aos seus pais. Os pais se submetem aos filhos quando estes não irritam os seus filhos. Isso está lá no capítulo 6. E a submissão está presente dentro da comunidade da fé. O versículo 21 deixa isso muito claro. Sujeitem-se uns aos outros. Paulo está transitando da comunidade da fé para a vida no lar. E ele começa com sujeitem-se uns aos outros. Isso implica dizer que dentro desta comunidade, todos nós estamos sujeitos uns aos outros. Isso significa que nós temos que nos rebaixar para servir, para se doar uns pelos outros. Fica claro para nós então que a submissão ou a sujeição não é algo exclusivo da mulher. Em graus diferentes, todos nós estamos sujeitos. E por fim, todos estão sujeitos a Cristo. Também nós aprendemos que submissão não significa a inferioridade da mulher. Infelizmente, esse é o ponto que mais pega nesse texto. Por não entenderem, as feministas então dizem que o apóstolo Paulo estava inferiorizando as mulheres. Nós já vimos que tudo isso é balela. Porque, na verdade, o apóstolo Paulo, ele foi contra a cultura. Nos dias de Paulo, de fato, as mulheres eram desprezadas, elas não eram bem cuidadas, elas eram largadas à toa, assim, qualquer coisa era motivo para divórcio. Mas Paulo, ele vai em outra direção. Ele supervaloriza a mulher ao dizer ao marido, ame sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isso é contra a cultura. Paulo não está sendo machista, muito pelo contrário, ele está valorizando a mulher. Se por um lado o homem naquele tempo maltratava as mulheres, largava porque ela deixou queimar a comida, ou porque ele achou uma outra mulher mais bonita, Paulo está dizendo, não. Se você é cheio do Espírito Santo, você não tem essa opção. Você, marido, tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então você precisa ter em mente que Paulo, o tempo todo, ao tratar de todos os assuntos, ele coloca as lentes do Evangelho, a qual nós nunca devemos tirar, e ele começa a dar essas ordens. Nós vamos perceber, mais uma vez, que o objetivo de Paulo, ao tratar do casamento, é tratar do Evangelho, é instruir a igreja acerca do Evangelho. Mas aqui, só para que eu troque de assunto, a mulher não é inferior ao homem. Nós defendemos uma igualdade ontológica e uma diversidade funcional. Como um ser humano, a mulher é igual ao homem. Ambos foram criados à imagem de Deus. Porém, foram dispostos em funções diferentes. Então não há inferiorização. Por fim, nós vimos também que submissão não significa escravidão. Muitos maridos entendem o texto lá da auxiliadora idônea como capacho eficiente. Muitos acham que a mulher é sua empregada, fica sentadão no sofá, sai de TED, fica sentadão no sofá, a mulher faz 5 horas de zangueô, ainda tem que cozinhar, passar, e o maridão dando ordem lá. Pega o controle, muda de canal. Isso não é submissão, isso é escravidão, e a Bíblia condena isso. Bom, nós entramos então no slide novo. O que submissão não significa? Submissão não significa autonomia masculina no lar. Não significa que você é o rei, que você dá os seus decretos e doa quem doer. Lembre-se, você governa a sua casa. E sobre os maridos recai os ofícios de Cristo. Cristo é sacerdote, profeta e rei. Isso recai sobre nós, homens. Como profeta, nós anunciamos o evangelho aos nossos filhos, à nossa esposa. Como sacerdote, nós levamos a nossa família diante de Deus. E como rei, nós governamos. Nós dirigimos. Mas um detalhe que não pode escapar dos nossos olhos é que o nosso tipo de governo é diferente. Um rei, ele governa ao seu próprio bel prazer. Ele só se preocupa consigo mesmo, com o seu palácio, com o seu reino, em perder seus súditos. O marido, ele governa como Cristo governa a igreja. Ele age como Cristo agiu. O que Cristo fez? Amou a igreja ao ponto de entregar a sua própria vida.
Então, submissão no lar não significa que nós temos essa total autonomia de mandar e desmandar. É a verdade que a última palavra é nossa, como homem. É verdade que a última decisão é nossa. E se você, querida irmã, acha isso ruim, se você estivesse no nosso lugar, você ia querer trocar, com certeza. Sabe por quê? Porque por fim, Deus cobrará de nós pela nossa decisão. Algo pesado, algo que está nos nossos ombros. E eu tenho certeza que vocês não gostariam de trocar. Mas a última decisão é nossa. A última palavra. Só que nossa última palavra, ela não vem de um coração egoísta. Ela vem de um coração cheio do Espírito Santo, que assim como Cristo, age pensando em prol do outro. Quando o marido vai tomar a sua decisão, o que ele deve fazer? Ouvir o conselho da sua esposa. Ouvir a sua esposa. Se a sua esposa for cheia do Espírito Santo, ou seja, cheia da palavra, sábia, ela vai te ajudar muito. É importante ouvir o que a sua esposa tem a dizer, afinal, ela é a sua auxiliadora. E faz muito bem ouvi-la. A mulher, ela enxerga o mundo de um outro prisma. Ela tem um entendimento diferente das coisas. Quantas e quantas vezes eu cheguei em casa com o meu plano mirabolante e está tudo certo, e a Rose pega e joga um balde de água fria, mostrando que tem outras coisas que eu não prestei atenção, outras consequências. Deus nos deu, nós homens, né? Deus nos deu a esposa como auxiliadora. Então, esse ponto aqui é tanto para informar os homens de que eles não são o rei que governa a seu bel prazer de forma egoística, mas que eles governam em amor. Em amor. Submissão é tão difícil quando o marido não governa em amor. Aí se torna difícil. Mas eu te pergunto, queridas esposas, é difícil se submeter a Cristo? É claro que não, por quê? Porque todas as decisões de Cristo são para o nosso próprio bem. Todas. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Assim, é tranquilo se submeter àquele a quem nos ama, àquele que quer o nosso bem. Então, se o marido não agir como um rei e agir como Cristo, então o lar gozará de perfeita harmonia. Infelizmente, há maridos que não permitem que suas esposas gastem 100 ienes, Ryakuen, no Daiso. Mas eles compram carros, casas, terrenos, investem seus recursos em negócios, sem que a esposa saiba de nada, não escuta. Aí depois reclama. Bem, nós já vimos o que não é submissão. Agora eu quero analisar com vocês o que é submissão. O que é submissão? Submissão é uma oferta para o marido. Efésios 5:22, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido como ao Senhor. A submissão, ela parte do coração da esposa. Tem que partir dela. Nós, como maridos, não temos o direito de exigir isso dela. É lógico que, como o profeta do lar, nós temos responsabilidade de ensiná-las, de abrir o texto, de explicar, mas não compete a nós exigir. É algo que deve sair do coração delas. A Bíblia não diz assim, maridos, subjugai vossas mulheres. Não é isso que o texto diz. É uma ordem direta para a esposa. Infelizmente, muitos maridos têm entendido dessa forma. Tem olhado para esse tipo de texto e tem usado como um escudo, uma arma, uma espada para atacar a sua esposa e exigindo assim dela a submissão. Mas esse tipo de atitude é uma contradição de termos. É como eu falar para minha esposa, eu quero que você me ame, mas tem que ser de coração, eu estou exigindo, eu não posso fazer isso. O amor é algo que está no coração dela. Eu não posso exigir. É como se eu dissesse para alguém, eu vou fazer uma festa surpresa para você, mas tem que ser surpresa, viu? Não faz sentido. O Dr. Augusto Nicodemos, comentando esse texto, diz o seguinte, a submissão é absolutamente voluntária e espontânea. Preste atenção nas palavras, voluntária e espontânea. Não é algo imposto.
O verbo submeter-se traz a ideia de voluntariedade. É a mulher quem se submete a si mesma. Quando ela se submete ao seu marido, ela se submete primeiro a si mesma. Óbvio, ela está se submetendo a Deus. Mas é algo que parte do seu coração. Ele continua dizendo que nem Paulo, nem outro escritor bíblico ordenam que o marido submeta a mulher à sua autoridade. A submissão exigida da esposa é voluntária, fecha aspas. Sendo assim, queridos maridos, a submissão é algo que deve brotar no coração das nossas esposas. Nós não podemos exigir isso dela, pois a submissão é uma questão entre ela e Deus. Entre ela e Deus. Compete a ela obedecer ou não a palavra de Deus. Tá, mas e se elas se obstinarem aí e desobedecerem a palavra, não entenderem assim, ou vai que ela é meio feminista, né? O que eu faço com ela? Sabe o que você faz? Paulo já respondeu aqui. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Você vai amar do mesmo jeito. Você vai amar do mesmo jeito. Porque a esposa aqui é comparada à igreja. E Cristo amou a igreja mesmo ela sendo imperfeita. Sobre esse ponto, deixa eu fazer algumas considerações. Esposas, a submissão ao seu marido é um ato de louvor a Deus. É isso que você precisa ter em mente. Em primeiro lugar, a submissão é um ato de louvor a Deus. Por quê? Porque quando você está obedecendo a palavra de Deus, você está glorificando a Deus. Quando você desobedece a palavra de Deus, você demonstra que você não ama Deus. Como eu sei disso? A própria Bíblia diz isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. É só você pensar o contrário. Aquele que tem e guarda, obedece, este é o que me ama. O contrário também é válido. Segundo, esposa, você deve oferecer submissão como se fosse um presente, não uma obrigação. Não uma obrigação. Com isso eu entro na próxima consideração. É preciso se submeter ao marido não apenas exteriormente, mas interiormente também. Você deve fazer isso com o coração. Como nós vimos 2 ou 3 sermões atrás, Deus exige uma adoração com o cérebro e com o coração. Lembra que Jesus condenou os fariseus? Os fariseus louvavam com os lábios, mas não com o coração. E Deus dá uma nota de juízo sobre eles. Isso é abominável diante de Deus. Então a esposa precisa se submeter ao marido, não apenas da boca para fora, não por obrigação, mas por obediência ao Senhor com todo o seu coração. Do contrário, isso é deplorável diante de Deus. O que é submissão? Submissão é uma ordem e não uma opção. Paulo não está dando nenhuma opção aqui. Não há nenhuma cláusula de exceção agora aqui. Mais para frente, no finalzinho, vocês vão ver que existe uma única cláusula de exceção para que a mulher não se submeta ao seu marido. Eu vou tratar disso no final. Mas eu quero que você preste atenção, nós estamos diante de uma ordem. Paulo diz assim, mulheres, se der, se você acordar bem, se você estiver com vontade, você se submete. Se você não estiver bem, tudo bem. Cada um segue o seu ritmo. Não há opção. Nós estamos diante de um imperativo, dentre tantos outros imperativos que vimos nessa carta. A palavra de Deus claramente ordena que a mulher se submeta à autoridade do seu marido. E o ponto que precisa ser destacado é que Deus é que estabeleceu o homem como autoridade. No próprio contexto, no próprio texto que nós estamos estudando, Paulo diz que o marido é o cabeça. Ele é o cabeça. O que significa ele ser o cabeça? Significa que ele é aquele que dirige, aquele que governa, aquele que tem autoridade no lar. Cabeça aponta para essa ideia, comando, liderança. Perceba que não ser submissa ao seu marido é um ato de rebelião contra Deus? Parece besteira, não? Mas é um ato
de rebelião contra Deus. E essa verdade, ela foi ecoada lá em Romanos capítulo 13. Lembra aquele texto que fala acerca das autoridades estabelecidas por Deus? Veja o que Paulo diz ali. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Aqui está falando de autoridades, de todo tipo de autoridade. O fato é que o marido foi colocado como autoridade pelo próprio Deus. E o texto diz que aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. É importante que as esposas entendam que não há nada, absolutamente nada no texto que indique que a submissão é uma opção, é opcional. Nada. Algumas perguntas para as queridas esposas que estão aqui hoje. Você está disposta a obedecer a Deus ao se submeter ao seu marido? É obediência a Deus. Você está disposta? Você entende que quando se submete ao seu marido, você está obedecendo a Deus? Que às vezes parece que não há uma conexão, né? Outra pergunta. Você tem reclamado do fato de ter que se submeter ao seu marido quando parece que ele não merece? Ah, é que o senhor não conhece meu marido. Por isso você está falando isso. Se você conhecesse meu marido, você não ia falar essas coisas para mim. Não é uma opção, é uma ordem. O que submissão significa então? Vamos lá, versículo 23 e 24. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. É preciso entender que o papel da mulher não é de uma missão inferior. Esse é o ponto que nós precisamos entender. Não é que existe o homem com uma grande missão e a mulher uma missãozinha pequenininha. A missão de cuidar do lar, sei lá que tipo de missão. Na verdade, ambos estão numa mesma missão. Numa mesma missão. A palavra submissão, ela traz a ideia, né? Submissão, ela traz a ideia de colocar-se em ordem, debaixo de autoridade. Esse é o sentido da palavra, é um termo comum no linguajar militar. No linguajar militar, todos estão debaixo de uma única missão. Porém, cada um tem um papel diferente dentro da tropa. Nem todos são generais. Todos estão debaixo de uma missão. De uma missão. A esposa, ela está junto com o seu marido, cumprindo uma missão. Qual é a missão da esposa? Trabalhar, auxiliando o marido no cumprimento de sua missão. Resoluções para as esposas. Encoraje seu marido no cumprimento das tarefas que Deus deu a ele no lar. Ah, meu marido ele não estuda com as crianças, meu marido não ora, não ensina nada, ele não está cumprindo o papel dele. Ok, o encoraje, arrume meios. Quando estiver na mesa, você fala, vamos orar? Ah, vamos, ele vai orar, com certeza. Ah, vamos ler, começar a ler esse texto aqui, ler João, sei lá. Vamos ler. Vai chegar uma hora que ele vai começar a fazer por si só. Ajude-o, o encoraje. É para isso que você casou. Esse é o seu papel. Avalie suas atitudes para ver se realmente você está alinhada com Deus. Esse é o ponto. É a missão de Deus, na verdade. O marido recebeu uma missão de Deus e você está para ajudar o seu marido. Então, avalie suas atitudes. Será que você está alinhada com Deus e, por tabela, alinhada ao seu marido? Será que você tem passado por cima da autoridade dele? Você tem tentado tomar a autoridade do lar, governar o lar?
Avalie suas atitudes. Próximo, pare de gastar energia procurando defeitos nele. Ele tem defeito mesmo. Todo mundo tem. Você vai encontrar um monte. Pare de ficar procurando defeitos para ver se ele merece a sua submissão. Se assim você fizer, você não está alinhada com o padrão bíblico de submissão. Porque a submissão da esposa, nesse caso, é uma submissão por obediência à palavra de Deus. Não é condicionada aos defeitos dele, se ele tem chulé, se ele, sei lá, não gosta de tomar banho. Se alinhe debaixo da liderança do seu marido de forma que o seu relacionamento exemplifique o relacionamento de Cristo com a igreja. Eu disse na semana passada que o relacionamento cheio do Espírito Santo, ou seja, o relacionamento em que a palavra governa o lar, é um relacionamento em que o Evangelho é exemplificado. O apóstolo Paulo, para tratar do papel do homem e da mulher, ele olhou para o Evangelho. A esposa se submeta a Cristo, como a igreja se submete. Se submeteu a Cristo. O que nós temos aqui? Nós, a igreja, somos frutos do Evangelho. O Evangelho é o Evangelho de um Deus que se entregou por nós quando nós éramos pecadores. Paulo está olhando para o Evangelho e olhando para a família. O homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, é Evangelho. Então se alinhe debaixo da liderança do seu marido de forma que o seu relacionamento se pareça com o relacionamento de Cristo com a igreja. O marido cheio do Espírito Santo é aquele marido que ama a sua esposa a ponto de entregar a sua vida por ela. É aquele que pode dizer para o seu filho: filho, sabe o que é o Evangelho? O Evangelho pode ser exemplificado pela maneira com que o papai trata a mamãe e ama a mamãe. Não é verdade que o papai daria a sua vida por ela? Pois é, foi o que Cristo fez. Então, submissão significa alinhar-se debaixo da autoridade do marido. Não há inferiorização nisso. O que submissão significa? Submissão bíblica significa temer, significa respeitar o marido. Isso está lá no versículo 33. Nós não chegamos lá ainda, mas dá uma olhada. O apóstolo Paulo, após concluir o papel dos homens, ele fecha, ele amarra e volta a tratar da mulher. Ele apenas dá um lampejo. Algo que não está no texto que estamos estudando hoje. Paulo diz assim, no versículo 33. Portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Ou dependendo da sua versão, com honra. Submissão significa respeitar o seu marido. É preciso respeitá-lo. Algumas resoluções nesse sentido. Você já perguntou para o seu marido se ele se sente respeitado pela maneira como que você se dirige a ele? Talvez você não está percebendo. Talvez você ache que está respeitando o seu marido. Mas talvez ele está vendo a sua atitude e ele está se sentindo desrespeitado por você. Será que as pessoas que estão à sua volta, quando observam você tratando o seu marido, será que elas não olham e falam: nossa, que desrespeito? É preciso se perguntar. É preciso perguntar para o seu marido: olha, eu estou te respeitando? Eu tenho faltado com respeito? Se sim, é preciso descobrir de que forma e mudar. Tome cuidado com a sua maneira de falar, seus gestos, seu tom de voz. Cuidado, isso pode estar soando como algo desrespeitoso para ele e para as pessoas. Tome cuidado. Veja o jeito que você trata o seu marido na frente das pessoas, na frente dos seus filhos. Eles estão observando. E eles tendem a repetir os seus erros. A sua filha vai fazer a mesma coisa que você. A mesma coisa.
Se você desrespeita o seu marido, adivinha o que a sua filha vai fazer? Vai desrespeitar também. Então tome todo cuidado para não desrespeitá-lo, principalmente em público. Não dirija palavras agressivas, jocosas. Respeite o seu marido. Respeite o seu marido mesmo quando ele discordar de você. Respeite-o. Não cometa o terrível erro de compará-lo com pessoas que são melhores do que ele. Também não cometa o erro de comparar o seu marido com pessoas que são piores do que ele. Você é assim porque seu pai é assim. E o pai era um péssimo exemplo. Não faça isso. Respeite o seu marido. O ponto, meus irmãos, é que essas ordens que Paulo está dando para as mulheres, e as ordens que dará para os homens no próximo sermão, eu espero que os homens não faltem, todas elas só são possíveis de serem obedecidas se houver uma ação sobrenatural do Espírito Santo nos nossos corações. A submissão bíblica, ela requer isso, ela requer uma obra sobrenatural no coração da mulher, porque naturalmente a mulher não é de se submeter. Está no DNA dela. Isso começou lá no Jardim do Éden, não é um problema de agora. Isso perdura toda a história da humanidade. Submissão bíblica requer uma obra sobrenatural no coração da mulher. Não são dicas, passos para você ser uma boa esposa, não. Começa por um coração regenerado, por um coração transformado. Se você não tem um coração transformado, são apenas regras. Talvez o seu lar seja moralmente aceitável, mas não diante de Deus. Porque diante de Deus o seu melhor ato de justiça soa como um trapo de imundícia, como um absorvente sujo, podre, fétido. Assim é o seu melhor ato de justiça. Então, se você é alguém que não teve o seu coração regenerado, a sua prioridade nem é isso aqui agora. A sua prioridade é resolver a sua situação com Deus. Como nós acabamos de cantar, nós estávamos totalmente depravados, distante do Senhor. Nossa dívida era eterna, nós não poderíamos pagar. Nós ofendemos a Deus com os nossos pecados, Deus que é santo, perfeito, justo, eterno. Esse é o valor da nossa dívida. Nós não poderíamos pagar, estávamos todos fadados ao inferno, condenados. Mas Deus escolheu nos amar. Deus escolheu nos salvar, mesmo sendo nós imerecedores, desprezíveis. Então, se o seu coração não foi regenerado, você está apenas diante de mais algumas regras aqui, que poderá mudar a sua condição, a sua boa moral, diante dos homens, mas não diante de Deus, porque a sua dívida eterna persiste, ela continua, e você não pode pagar. Por melhor que, entre aspas, sejam suas boas obras, isso fede diante de Deus. Se a sua boa obra fosse suficiente para te salvar, para mudar a sua condição, Deus não mandaria seu filho, mandaria apenas regras. Ele teve que mandar o seu filho porque apenas obedecer regrinhas, como ninguém conseguiu obedecer, não era suficiente. Era preciso pagar o preço da redenção, e Cristo pagou com o seu sangue. Somente aquelas irmãs que tiveram o seu coração regenerado, aquelas irmãs em que o Espírito Santo agiu de forma sobrenatural, somente essas serão capazes de se submeter ao ponto de agradar a Deus. Do contrário, qualquer tipo de submissão, a parte de um coração regenerado, é apenas boa moral, é apenas religiosidade. Mas alguns testes ainda para as esposas. Você entende que precisa do Espírito Santo para cumprir o seu papel? Você entende que sem o Espírito Santo você não é capaz? Nós precisamos depender do Espírito Santo o tempo inteiro. Os irmãos que sobem aqui para cantar, eles precisam depender do Espírito Santo para essa tarefa. Eu
Estou aqui porque eu dependo do Espírito Santo, não estou aqui na minha força. Para ser um bom pai, um bom marido, um bom pastor, um bom homem, ou qualquer coisa que seja, eu preciso do Espírito Santo, porque se depender de mim, da minha natureza, meu filho, sabe onde isso vai parar? Assim também as mulheres, os homens, precisamos depender do Espírito Santo para realizar esta obra. A obra da esposa de se submeter e do marido de amar a sua esposa como Cristo amou. Você reconhece que a sua tendência natural é não submeter-se ao seu marido? É preciso que você reconheça isso. É tão natural para as mulheres não desejar se submeter ao marido, que elas nem percebem mais. Já nasce, já está no chip. Já veio com esse vírus. É natural, mas é preciso reconhecer que a sua tendência natural não é essa. Você tem que lutar. Assim como a tendência natural do marido não é governar. Olha que coisa. Deus resolveria facinho, né? Só falar, tá bom, mulher, governa e homem, não faça nada. Só faça algumas coisas, submeta aí a sua mulher. Mas não é assim que Deus resolve. Porque esse não é o propósito de Deus para a família. Sua vida conjugal é uma ilustração da beleza do relacionamento de Cristo e a igreja? Essa é uma pergunta para vocês pensarem. Tanto homens quanto mulheres, né? Esse assunto é um assunto espinhoso, como eu disse. Provavelmente há algumas dúvidas na cabeça de algumas pessoas, algumas interrogações, e eu quero então me antecipar a possíveis perguntas. Se a sua pergunta não estiver aqui, depois você pode me procurar. Vamos lá. Possíveis perguntas. Vamos lá. O que a esposa deve fazer quando o marido aparentemente não merece respeito? Ele aparentemente não merece respeito. É um sujeito bruto, sei lá, não está nem aí com as coisas, não se preocupa com nada. Eu conheço muitas histórias aqui no Japão de maridos que destroem o casamento porque passam o tempo inteiro jogando game. Você já conhece histórias assim? Você conhece inúmeras histórias assim? Tenho certeza. Aí a esposa vai olhar para um sujeito desse, que deixa ela dormir sozinha, porque fica jogando game a madrugada toda. Ela vai dizer, olha aí, não tem como eu respeitar um sujeito desse. Não dá para eu me submeter a um infeliz desse. Espera aí. É preciso entender, irmãos, que um erro alheio não nos dá direito de errar também. Nós nunca podemos justificar o nosso erro porque o outro errou. Alguém falou com você de maneira bruta aí, hoje no fim do culto, aí vai falar com você. Aí você reage à altura, eu vou te questionar, você fala, não, é porque ele... Peraí. Então é justificado o seu pecado, então. Se o outro te atacou primeiro, você tem o direito, então, de pecar, é isso? Nós não temos o direito. Erro alheio não nos dá o direito de errar também. Se o seu marido aparentemente não merece respeito, a ordem permanece. Respeite o seu marido, honre o seu marido, sujeite-se ao seu marido. Segunda questão, e quando o marido é descrente? Quando o marido ainda não conhece Jesus Cristo, qual deve ser o procedimento da mulher? O que a mulher faz? Obedece. Obedece a palavra de Deus. Veja que o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 3, do 1 ao 6, diz, olha que interessante. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. Preste atenção. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a sua conduta honesta e respeitosa de vocês. Olha que texto fantástico. Talvez você, falando muito na orelha dele, não resolve o problema. Se você não viver aquilo que você está falando. Não adianta você falar que Cristo transforma as pessoas, e Ele está olhando para você e está falando, esse tipo de transformação aí não está com nada. Eu já ouvi incrédulos dizendo o seguinte, bom,
Para que eu vou na igreja? Para ser igual a minha esposa? Pedro continua dizendo: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Se o seu marido é descrente, saiba que o seu comportamento fala muito acerca da sua fé. Não adianta você dar a bibliada na cabeça dele quando ele estiver dormindo, se você não pratica o que está aqui. Então, nesse caso, a resposta é para você, não para ele. Próximo. E quando o marido exige algo contrário à palavra de Deus? Bom, o texto diz aí que mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido como ao Senhor. Aí você pensa, peraí, a minha sujeição ao Senhor é uma sujeição incondicional, não é verdade? Será que a mulher também deve se submeter incondicionalmente ao seu marido? Negativo. Lembra da cláusula de exceção que eu falei? Quando o seu marido está exigindo algo de você, mulher, que é contrário à palavra de Deus, você tem por obrigação não se submeter a ele. Não se submeter a ele. Eu quero que você pense em um grande guarda-chuva. Deus, seu marido, um outro guarda-chuva, e você aqui embaixo e os filhos aqui na base. Todos alinhados, né? Submissão é alinhar-se, todos alinhados. Seu marido saiu da linha, você deve continuar alinhada a Deus. Vamos supor que seu marido chegue para você e faça uma proposta de sexo a três, pornografia para acalentar o relacionamento. Você deve dizer não. Você pode usar as palavras dos apóstolos lá em Atos capítulo 4, versículo 20, quando eles foram proibidos de pregar o evangelho. Foram proibidos. Aí Pedro e João responderam assim: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Você pode dizer ao seu marido, e você deve dizer ao seu marido: importa antes obedecer a Deus do que a você. Nós temos aqui a cláusula de exceção. A única cláusula de exceção. Nessas circunstâncias, você tem o dever de não se submeter ao seu marido. E ponto final. Último. E quando o marido não lidera o lar? E quando o lar está às moscas? Não há um líder, não há um cabeça. Há um cabeção, mas não há um cabeça de verdade. O que a esposa deve fazer? É comum as mulheres dizerem assim: bom, eu tenho que fazer. Meu marido não está fazendo, eu vou fazer o papel dele. Ah, é? Onde é que você viu isso aqui no texto bíblico? Em que momento o texto falou para você fazer o papel do seu marido se ele não fizer? Não, nenhum lugar. O erro do outro não te concede o direito de errar. Lembre-se disso. É preciso que você ajude ele a liderar. Você é auxiliadora. Se ele não lidera, pare de criticá-lo. Pense em mecanismos, meios, estratégias para você ajudá-lo a liderar. Pegue nas mãos e fale: vamos liderar juntos. Eu vou ajudar você. Você é o líder, estou aqui para te ajudar na liderança. É preciso deixar que ele tome a frente. Às vezes, naturalmente, a mulher toma a frente. Aí ele está começando a dar o primeiro passo, a mulher já atropelou tudo, já saiu correndo, tomou a frente. Não podemos fazer isso. No retiro das mulheres, retiro da família do ano passado, eu dei uma orientação às mulheres. Às vezes a mulher, quando tem dúvida acerca de um texto bíblico, ela está estudando, ela está com dúvidas, o que ela faz? Ou ela vai no Google,
pesquisa, acha a resposta. Não há nada de errado nisso. Se o seu marido é um marido que governa bem o lar, tudo bem, não tem nenhum problema com isso. Mas se você quer ajudar o seu marido, ao invés de você ir para o Google, ou de ligar para o pastor, ou de mandar uma mensagem, o que significa esse texto? Pergunta para o seu marido. Ah, mas ele não vai saber a resposta. Ótimo, ele vai ter que pesquisar. E é que ele pergunte para mim, que ele procure no Google, e que ele te dê a resposta. Agindo assim, você estará ajudando o seu marido a te liderar, a te conduzir espiritualmente. Então deixe ele liderar, não tome a frente. Você não pode, se fizer, estará deliberadamente contra a palavra do Senhor. Para concluir, Cristo é exaltado no lar quando a mulher submete-se ao próprio marido de todo o seu coração. Atente para as palavras finais. De todo o seu coração. É uma oferta que você dá ao Senhor e ao seu marido. E tem que ser feito de coração. Do contrário, isso não vale nada diante de Deus. Saiba também que o Espírito Santo usa a palavra de Deus para restaurar famílias à imagem de Deus. Tanto homens e mulheres foram criados à imagem de Deus, o pecado distorceu a imagem de Deus em nós. Mas o Espírito Santo, aquele que habita em nós, ele usa a palavra de Deus para restaurar famílias à imagem de Deus. Veja que eu estou dizendo que ele usa a palavra de Deus. Não adianta pesquisar em coach na internet, metodologias, é a palavra. E a palavra de Deus. Por fim, em Cristo, a mulher outra vez ocupa o seu lugar de companheira fiel do marido. Em Cristo. Fora de Cristo, ela quer tomar o lugar dele, quer liderar, ela desonra, desrespeita. Em Cristo, a mulher outra vez ocupa o seu lugar de companheira fiel, auxiliadora fiel ao lado do seu marido. Quando isso acontece, Deus é glorificado. Quando isso não acontece, Deus é desonrado. Deus é desonrado. Nós estamos diante de ordens difíceis para as mulheres nos dias de hoje, é verdade. Mas elas precisam contar com a graça do Senhor Jesus Cristo, com a ação do Espírito Santo, com o poder da palavra de Deus. Do contrário, não há esperança. Eu não sei como está o seu lar, eu não sei como você se encontra, eu não sei como você tem exercido o seu papel, ou se tem ou se não tem exercido nada. Mas se você tem um coração regenerado, há esperança para você, há esperança para o seu lar. E a esperança está em Cristo Jesus, no seu glorioso Evangelho, ao qual nós precisamos apenas nos submeter. Apenas nos submeter. Quando nós assim fizermos, Deus será glorificado. A nossa família será forte. E por consequência, a igreja também será muito forte. Eu quero nesse momento pedir para você que curva a sua cabeça. Vamos orar.